Queridos, nós vamos meditar nesta noite. Não apareceu, eu creio, ali o nome dos nossos visitantes, mas queremos agradecer de púlpito a presença de cada uma das pessoas que nos visitam nesta noite, que deixaram a sua igreja para estar aqui conosco, cultuando ao Senhor nosso Deus. Leve o nosso abraço, um abraço fraterno desta igreja, lá para o teu pastor e para a membresia da sua igreja. Amanhã, 7 de setembro, dia da independência. Eu estive pensando num texto, separei um texto, e o tema da nossa mensagem nesta noite é: independência de Deus é morte. Às vezes as pessoas querem viver independentemente, não querem nem saber de Deus. Mas essas pessoas que querem viver separados de Deus, essa independência leva à morte. E leva à morte não apenas a morte física, mas a morte espiritual também. Eu quero ler juntamente com os irmãos. O texto é bastante extenso, mas para que possamos entender todo esse texto e o contexto desta narrativa de Daniel, que encontra-se no capítulo 9, a partir do versículo 3 até o versículo de número 19. Vamos ler assim de uma forma alternada. Eu vou pedir que os irmãos permaneçam assentados, para não estarem se movimentando muito, ok? Então eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos estarão acompanhando, ou melhor, lendo os versículos pares. Diz-nos assim a palavra do Senhor: por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Os irmãos no versículo de número 4. Versículo de número 5. Não temos cometido pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Eu vou esticar o microfone para que vocês falem mais alto. Versículo 6. Versículo de número 7, nos diz assim: Senhor, Tu és justo, e hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém e de todo Israel, tanto os que estão perto como os que estão distantes, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa de nossa infidelidade para contigo. Próximo versículo. Versículo de número 9. Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. 10. Versículo de número 11. Ainda nos diz dessa forma: todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. Por isso, as maldições e as pragas escritas na lei de Moisés, servo de Deus, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Próximo versículo. Versículo número 12. Versículo de número 13, ainda também nos diz desta forma: conforme está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos atingiu, e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos de nossas maldades e obedecendo a tua verdade.
14. Isso, versículo de número 15. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. 16. Ouve, nosso Deus, as nossas orações e súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. 18. E por último, versículo de número 19. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Vamos orar mais uma vez. Pai, em o nome por amor de Cristo Jesus, aqui nos encontramos, concordando com esta oração de Daniel, ó Senhor Deus, te pedimos pela nossa nação, ó Senhor Deus. Te pedindo também, ó Senhor Deus, que traga um entendimento a cada um dos nossos visitantes, principalmente aqueles que não o conhecem, ó Senhor Deus. Que estas pessoas possam entender, ó Senhor Deus, que Tu és um Deus misericordioso, mas que também Tu és justiça, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus, porque tens cuidado de cada um de nós. Tens cuidado das nossas famílias, ó Senhor. E tens tido um cuidado muito especial para com as tuas igrejas. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome por amor de Cristo Jesus, que a tua palavra alcance aqueles corações que tanto precisam, ó Senhor. Agradecimento este feito em o nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Senhor. Querido, às vezes nós falamos que queremos uma melhora para a nossa nação, queremos uma melhora para o nosso país, mas nesse slide seguinte, como interceder pela pátria? Como interceder pela pátria? Será que este momento que nós tivemos aqui, este momento de clamor ao Senhor, esse momento é o suficiente? Não, não é o suficiente. Precisamos continuar orando, pedindo ao Senhor nos nossos lares, no setor de trabalho, na escola, tão logo retornemos. Está pedindo ao Senhor pela nossa pátria, pedindo uma mudança pelo nosso país. Estamos passando por um momento assim, não apenas de uma pandemia, não apenas na situação de um vírus, mas vivendo um momento político muito desgastante, e todos nós queremos uma melhora. Muitos ficam torcendo, quero ver onde isso vai chegar, quero ver onde isso vai chegar, quero ver onde isso vai chegar. Fulano vai subir, Beltrano vai cair. O importante para nós não é isto. O importante é interceder pela nossa pátria, para que tenhamos um país tranquilo, possamos viver num país tranquilo, não num país igual a Venezuela, não num país conforme a Colômbia, não num país dominado pelo narcotráfico. Nós não queremos isso para o nosso país. Nós queremos um país estruturado, onde as pessoas consigam um emprego, onde as pessoas possam estudar tranquilamente, onde possamos caminhar pelas ruas de uma forma bem tranquila, caminharmos e sabermos que nós vamos para o nosso serviço e retornaremos tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Incidentes podem ocorrer. Neste outro slide nos fala a respeito de um clamor pela nação.
É isso que nós estamos fazendo, e eu estou propondo, mais uma vez, eu sei que os irmãos fazem isso, mas um clamor pelo nosso país. Às vezes nós costumamos orar pelo nosso país, pedir pelo nosso país, somente nos momentos críticos. Irmãos, nós temos que fazer um jejum, nós temos que fazer um propósito, nós temos que fazer uma corrente, ou seja, lá a nomenclatura que os irmãos queiram dar. Mas somente em momentos de transição aí fora, em momentos dificultosos. Mas nós precisamos ter um clamor pela nossa nação todos os dias, não apenas nos momentos críticos, mas em todos os dias precisamos orar, pedir ao Senhor pela nossa nação, pelo nosso país, e pedir ao Senhor, em especial, pelo bairro que nós vivemos, pela cidade que nós vivemos. O bairro já foi estigmatizado. Algumas décadas atrás, pela ONU, falou que Belford Roxo era a cidade mais violenta do mundo. Mais violenta do Belford Roxo, a cidade mais violenta do mundo. Do mundo. Alguns anos atrás. As coisas vêm melhorando. Mas por quê? Porque o número de igrejas vem aumentando. E a partir do momento que o número de igrejas vem aumentando, eu creio que os irmãos estejam intercedendo pela nação, não apenas por si próprio, não apenas pelo seu emprego, mas intercedendo pela nação. E aí nós começamos a entender o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer para interceder pela nossa pátria. Temos aqui alguns tópicos. O primeiro tópico nos fala aí, ouvir a Deus. Nós precisamos ouvir a Deus. Todos estes versículos que nós lemos em Daniel, capítulo 9, do versículo 3 até o versículo de número 19, foi uma oração que Daniel fez a Deus. Daniel estava orando ao Senhor Deus. E aqui ele começa, dentro desses versículos que nós estaremos citando, nós estaremos lendo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a Deus. E no versículo de número 6, que o irmão vai colocar para nós ali, e fala assim, ó: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não demos ouvidos aos teus servos, aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais. A nossa bisavó já falou para os nossos nossos avós falaram para os nossos pais, e os nossos pais têm falado para cada um de nós a respeito do mundo. A palavra nos diz que o mundo jaz no maligno, mas nós temos como nos defender. Temos como defender a nossa família, temos como defender os nossos negócios. O inimigo pode até querer interferir, mas somente com a ação permissiva de Deus. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a Deus, e não demos ouvidos. Isso não está num livro de autoajuda, isso está aqui relatado na palavra do Senhor. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não existe ninguém aqui em Belford Roxo, ou Belford Roxo, vamos falar assim um pouco mais bonito, né? Belford Roxo. Não existe ninguém aqui em Belford Roxo que ainda não ouviu falar de Jesus. Alguns ouvem falar do Senhor Jesus de diversas formas, de diversas maneiras, mas do Cristo, do Messias, do Yeshua, todos já ouviram falar. Podem até não reconhecer, mas não recebê-lo como seu único, suficiente Salvador. Mas entra por um ouvido e sai por outro. Quantas mensagens nós já ouvimos por intermédio das emissoras de rádio, televisão, mídias, todas as mídias, mas não demos ouvido aos teus servos. Quantas mensagens você liga em uma emissora de televisão a noite inteira? Nós temos canais evangélicos funcionando a noite inteira. Temos os cultos nas nossas igrejas. Hoje até que diminuiu, mas nós tínhamos os cultos ao ar livre. E às vezes passa alguém
por nós anunciando, falando sobre Jesus. Alguns anos atrás, alguns irmãos devem lembrar daquele senhor que andava numa Fiat 147 lá em Nova Iguaçu, e uma Fiat branca escrita em letras vermelhas: Jesus voltará, Jesus voltará. E as pessoas não davam a mínima, aquele homem já morreu. Mas as pessoas não dão ouvido até hoje, até hoje. Dentro de casa, às vezes, nós conversamos com os nossos parentes, conversamos com nossos familiares, e essas pessoas não querem saber de Jesus. Viver sem Jesus é fácil, agora morrer sem Jesus que é difícil. Morrer sem Jesus é extremamente difícil. Viver sem Jesus é fácil, agora morrer sem Ele que é difícil. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir a Deus. Se esse povo, eu falei em 2 Crônicas 7,14, se esse povo que clama pelo meu nome orar, me buscar, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. Quando fala sarar a terra, não fala apenas a nível de solo, mas fala também a nível de vida, a nível de família, a nível de profissão. Deus quer tratar da nossa nação, quer tratar da nossa família, quer tratar da nossa vida, quer tratar da nossa profissão. Deus quer trazer um tratamento para cada um de nós. Eu costumo dizer que todas as igrejas são uma comunidade terapêutica. A igreja é um local de tratamento das pessoas, tirar as pessoas do CTI e trazer de volta para a enfermaria até ter alta. Mas muitas pessoas não querem ouvir, não dão ouvidos à palavra do Senhor. Quantos visitantes vêm à igreja, vão às igrejas e chegam ali, ouvem da palavra do Senhor, ouvem, mas não colocam na sua mente, não conseguem decodificar a mensagem, não conseguem trabalhar a mensagem na sua mente e nem permite que ela desça até o seu coração. E sai da mesma forma como entrou. Essa pessoa não deu ouvido à palavra de Deus. Essas pessoas não pararam para entender o grau de necessidade de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. A segunda situação, ou melhor, um segundo verso que nós encontramos para ouvir a Deus é o versículo de número 10. E não obedecemos a tua voz, não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Daniel, o profeta Daniel, ele diz: e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Ele se coloca num contexto junto com aquelas pessoas. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Não obedecemos. Ele se coloca junto com aquele pessoal que não queria nada com Deus. E queriam sair da situação que estavam vivendo, queriam uma melhora, queriam partir, retornar até a sua terra, ou para a sua terra. Mas só que essas pessoas não obedeceram a voz do Senhor nosso Deus. Uma outra situação que aparece dentro desse slide, no próximo slide nos fala: Deus sará essa nação. É isso que nós queremos. Nós pedimos sempre ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Um dia foi dado um grito de independência, que possamos um dia, que você possa um dia também reconhecer e dar este grito de independência, sarando a tua vida. Porque o homem sem Cristo está enfermo, já está condenado. A própria palavra já nos diz que já está condenado. Agora, a partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Mas muitas pessoas continuam insistindo em se manter distante, afastados do Senhor Deus. E estas mesmas pessoas que se encontram afastadas do Senhor Deus estão clamando, pedindo: Deus, sara a nossa nação. Deus, sara essa nossa nação. Como que eu posso pedir para Deus sarar a nossa nação se eu não quero ser tratado primeiro? Eu preciso ser tratado primeiro. Ser tratado por Deus. Eu preciso abrir o meu coração, abrir o meu entendimento e ser tratado pelo Senhor Deus. Senhor, Tu és o meu terapeuta. És o meu terapeuta. Eu preciso que Tu trabalhes em minha vida, transforme o meu ser, transforme todo o meu ser.
E uma vez você sendo transformado, você terá condições de auxiliar outras pessoas a pedir a Deus que sare a nossa nação. Mas eu preciso. Estamos vivendo um momento, por exemplo, agora, praticamente 100% dos irmãos aqui dentro estamos de máscaras. Estamos com máscara. Nós estamos, assim, preocupados. Estamos preocupados com o que possa ou o que pode acontecer, porque nós não sabemos quem está ao nosso lado. Mas uma vez que eu estou de máscara, eu estou protegido. Eu estou protegido. E eu não estou passando para alguém, não estou passando para uma outra pessoa, algo que possa, de repente, tirar-lhe a vida. Então, estas máscaras que nós estamos usando, vamos fazer assim uma comparação, vamos fazer uma ideia, uma analogia de que você com máscara, você está ajudando uma outra pessoa. Todas as pessoas estão preparadas. O inimigo, nessa situação a nível de vírus, ele pode até vir, mas você estando protegido, ele não vai te pegar, porque você vai se manter sarado, curado. Dentro de casa, você lavando as tuas mãos, passando um álcool nas mãos, se protegendo. Mas como que nós poderíamos ter este culto aqui nesta noite e todas as pessoas sem máscara? Todas as pessoas sem máscara. Primeiro seria uma irresponsabilidade do pastor. Seria uma irresponsabilidade do pastor. E nós só iniciamos os cultos aqui na igreja a partir do momento que o prefeito baixou o decreto. Que a própria palavra nos orienta que precisamos obedecer às autoridades constituídas. Temos que obedecer às autoridades constituídas. Às vezes eles podem até errar, mas nós temos que obedecer. E uma vez que ele não liberou, não houve culto em nossa igreja. Ficamos alguns meses aqui sem o culto. Mas saiu o primeiro decreto, o segundo decreto, aí retornamos. Não, porque eu confio no Senhor, não vai acontecer nada. Como que não vai acontecer nada? Quem te garante que não vai acontecer nada? Às vezes, eu estou dentro do assunto. Às vezes nós estamos preocupados com o dinheiro da igreja, com o que vai entrar. A igreja vai ficar parada 2 meses, 3 meses. Dinheiro. Como pagar a luz? Como pagar os funcionários? Temos que ter culto, temos que ter culto. Ah, irmãos, olha, Deus é maravilhoso, olha, Deus vai nos manter com a saúde, nada vai acontecer a cada um de nós. Eu creio que Deus possa fazer isso, mas é uma grande irresponsabilidade, principalmente partindo do líder que visa isso aqui, ó, din-din, visa din-din. O importante é a pessoa, importante é o ser, não as coisas. Então, quando eu começo a me proteger, eu posso pedir ao Senhor: Senhor, sara a nossa nação, cuide da nossa nação, eu preciso. Neste outro slide nos fala, esta surdez espiritual é a primeira barreira espiritual que precisamos vencer. É a primeira barreira que você precisa vencer. Essa barreira espiritual, esta surdez espiritual. E já ouvi tanto do Evangelho, há tanto tempo que eu ouço a respeito do Evangelho. Meus pais falam do Evangelho a todo tempo, na escola eu ouço sobre o Evangelho. Eu saio para passear com um colega e no carro do meu amigo ele coloca música evangélica, mas existe uma surdez espiritual. E precisamos pedir ao Senhor que, comece a trabalhar no nosso fator auditivo, que comece a limpar os nossos tímpanos, para que possamos entender a sua palavra, para que possamos compreender a sua palavra, para que possamos fazer uso da sua palavra. Não vivermos como surdos, e as pessoas estão fazendo sinal de Libra para cada um de nós. Precisamos ouvir ao Senhor Deus. Então, esta surdez espiritual é a primeira barreira espiritual que precisamos vencer. Pastor, você está falando essa mensagem para quem? Para os não evangélicos? Sim, para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, mas para nós também. Para nós que somos evangélicos, nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está dizendo,
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu preciso estar atento ao que o Senhor está falando para mim. O Senhor está falando a mim. Se eu estou cometendo algum ato que me desabone, que desagrada a vontade do Senhor, eu preciso voltar para o caminho. Então, não pode existir, não deve existir uma surdez espiritual. Não deve existir. Eu preciso pedir que o Senhor limpe os meus tímpanos, para que eu possa ouvir, fazer uma lavagem, sabe? Vai no otorrino laringologista, faça uma lavagem, para que você possa, isso numa visão espiritual, para que você possa ouvir melhor o que Deus tem a dizer para você, que Deus quer falar a você. Nessa outra imagem nos mostra aí uma senhora como se não estivesse ouvindo, sabe? São as pessoas que vão à igreja, são aqueles visitantes assíduos, que vão à igreja, mas não conseguem, sabe, entender, não conseguem ouvir, ou não querem ouvir o que o Senhor Deus tem para elas, ou o que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Então nós precisamos tratar dessa surdez espiritual. Nesse outro slide nos fala que Daniel concluiu sua oração, pedindo ao Senhor que ouça o seu pedido. Daniel concluiu sua oração pedindo ao Senhor que ouça o seu pedido. Qual foi o pedido de Daniel? Vamos lá no versículo de número 18, não estaremos lendo na íntegra, apenas parte do versículo. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Daniel era um servo, sabe aquele servo temente ao Senhor? Aquele servo que a palavra nos orienta, nos diz, vocês conhecem perfeitamente como era a vida de Daniel. Era aquele homem totalmente entregue na obra do Senhor, não apenas 70%, não apenas 80%, não apenas 90%, mas 100% entregue à obra do Senhor. E ele fala: inclina, ó Deus, inclina, ó meu Deus, os teus ouvidos e ouve. Ele estava orando, pedindo, suplicando ao Senhor, que o Senhor ouvisse a oração dele. É isso que nós precisamos fazer. Deus ouve todas as orações, Deus ouve todas as orações. Agora existe outro fator, será que Ele responde? Será que Ele responde? Será que Ele atende a todas as orações? Podemos orar, muitas pessoas oram por aí. Tem pessoas orando pedindo para acertar na Mega Sena, acertar na loteria. Senhor, olha, te peço, se eu acertar na loteria, orando pedindo, mas o Senhor não vai ouvir. O Senhor não vai ouvir. O Senhor só ouve quando sai algo de dentro do teu coração, que é para a honra e glória do nome dEle. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Deus, ouça a minha oração. Ouça a minha oração. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti, ó Senhor. Tu sabes o quanto eu necessito de Ti, ó Senhor. Às vezes vivemos pensando que nós não dependemos de Deus, que nós não precisamos de Deus. Podemos viver afastados de Deus. Achamos que Deus até nem existe. Muitos pensam que Deus até nem existe, até defendem tese da inexistência do Senhor Deus. Defendem tese da inexistência do Senhor Deus. Mas ainda existe aqueles profetas que pedem ao Senhor Deus: Senhor, inclina os teus ouvidos. Inclina os teus ouvidos para o nosso bairro. Para o nosso bairro. Inclina os teus ouvidos para os nossos lares. Inclina os teus ouvidos pela oração que eu faço pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu esposo. Inclina os teus ouvidos, Senhor, e ouça o clamor do teu servo, Senhor. Não, esse negócio de igreja, olha, eu não acredito em muitas coisas que está escrita aqui na Bíblia. Existem pessoas que a partir do momento que elas vão crescendo no conhecimento científico, elas vão se afastando do Senhor Deus, vão achando que Deus não existe, vão pensando aí numa inexistência de Deus, não creem em Deus. Mas na hora que a situação torna-se difícil dentro de casa, na hora que bate uma enfermidade, fala: Deus me ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim.
principalmente no momento quando essas pessoas não evangélicas são assaltadas. Uma das coisas que elas lembram primeiro: Deus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Deus até pode ter misericórdia de você. Pode ter misericórdia de você. Assim como Ele pode levar algumas pessoas, falei sobre a ação permissiva de Deus, Ele pode levar algumas pessoas evangélicas, mas se essas pessoas evangélicas partirem, Deus já está aguardando, esperando-as, porque preparou um lugar para elas. Preparou um lugar para ela, para cada um de nós. Mas quando uma pessoa clama a Deus, no momento desse de desespero, não consegue sair com vida, queridos, são duas mortes: a morte física e a morte espiritual. É difícil para você ouvir isso? É difícil para você ouvir isso? É difícil para você atender a esta palavra, a este convite? É difícil para você ouvir e atender este convite, mas é uma realidade, porque em todas as Bíblias, pode existir bíblicas que têm alguns livros que não são canônicos, Bíblias que têm alguns livros que não estão aqui, não estão relacionados na nossa Bíblia, mas tem Bíblias também de outras religiões que mantêm esta ideia que Jesus veio, que o Messias já veio, que o Messias veio para salvar a cada um de nós. Agora, como não acreditar? Pular algumas partes, eu só leio aquilo que me interessa, só vou ler aquilo que me interessa. Esse negócio de salvação, eu não creio muito nesse negócio de salvação. Você não crê porque você não prestou atenção naquilo que você leu nas Escrituras. Por isso. E aí, você pede a Deus para sarar a tua nação, se você não crer num Deus que pode sarar. Essa é a grande questão. Se eu não creio neste Deus, como que eu vou pedir que este Deus sare a minha nação? Não tem como, não tem como. O segundo ponto, falamos do primeiro, que é ouvir a Deus. O segundo ponto é falar com Deus. O primeiro é ouvir a Deus. E o segundo ponto é falar com Deus, que se encontra no versículo 4 e o versículo de número 13, só parte do versículo, nós não estaremos lendo todo o versículo. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Aí vem parte do versículo de número 13. Não temos implorado o favor do Senhor. Não temos implorado o favor do Senhor. Eu levo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu entendo. Eu faço aquilo que eu quero, seja dentro de casa, seja na minha profissão, seja na rua, eu faço aquilo que eu quero. Mas só que no versículo anterior, só que no versículo de número 4 fala: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. Confessei e disse. Quem está falando isso aqui é Daniel. Não foram aquelas outras pessoas que não faziam parte do reino de Deus, que não sabiam que Deus iria enviar o Messias, porque nós estamos aqui no Antigo Testamento, estamos trabalhando no Antigo Testamento, mas só que Daniel fala: orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse. E é justamente isso que nós precisamos fazer, que muitas pessoas precisam fazer: confessar ao Senhor os seus pecados, os nossos pecados, porque não existe ninguém, desde lá da porta até aqui em cima, que não tenha pecado, que não tenha cometido pecado, que não pense em algo que desagrade ao Senhor Deus. Não existe ninguém. Ninguém. Então Daniel fala: orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse. Todas as vezes, se porventura você vier a deslizar, ou até mesmo cair, erga-te e peça perdão ao Senhor. Confesse ao Senhor o teu erro. Senhor, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu estou te pedindo perdão, ó Senhor Deus, de todo o meu coração, Como que eu posso querer mudar a minha nação se eu continuo dentro do pecado, no círculo vicioso do pecado? Como que eu posso querer curar a minha nação, sarar esta nação, ajudar a sarar esta nação, se eu estou fazendo parte deste grupo
que está vivendo no pecado cotidianamente. Cotidianamente. Como que eu posso? Então, se eu quero pedir ao Senhor, se eu quero que Deus trabalhe nesta nação, se eu quero que Deus cure, que Deus sare esta nação, tem que começar por mim. Tem que começar por mim. Pelas palavras, pelos meus atos, o testemunho que nós damos lá fora, tem que começar por cada um de nós, irmãos. Não adianta queremos uma mudança, você quer uma mudança na empresa, mas tem um clipe ali sobrando, você pega aquele clipe e bota no bolso. Você quer que a tua empresa cresça, mas tem ali uma ferramenta pequena, você pega e bota no teu bolso e leva. Como que eu posso querer que aquela empresa cresça? Houve uma ocasião, não é bom contar uma experiência própria. No tempo, quando eu estava trabalhando, que hoje eu sou aposentado, muitos irmãos sabem, estava trabalhando e na época eu tinha um chefe, depois ele se aposentou e eu assumi o lugar dele, mas eu era um funcionário comum dentro da empresa e uma certa feita ele me entregou um espanador, irmão, espanador, desse tamanho. Cláudio, ele não estava me experimentando porque eu sabia da índole dele. Cláudio, não estou citando o nome, ok? Cláudio, saia com esse espanador, porque eu estou precisando de um espanador lá em casa. Mas fulano, como que eu vou sair com esse espanador? Não, é fácil, você passa ali pela segurança, que na segurança você tinha que passar por um detector de metais, e aquilo que eu estava levando não tinha metal. Mas como que eu vou sair com isso? Não, bota por dentro da calça, e faz de conta que você está machucado, sai com a perna dura, e você leva esse espanador para mim e me entrega lá fora. Ele não estava me experimentando, porque eu conhecia a índole daquele homem. Agora, fosse eu fazer... Não era evangélico na época, hein? Eu não era evangélico na época. Não era. Fosse eu fazer isto, como que eu poderia querer o crescimento da empresa que eu trabalhava, tirando de dentro daquela empresa algo que não me pertencia? Então, irmãos, eu preciso fazer tal qual Daniel fez aqui. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, eu sou um pecador. Eu sou um pecador e preciso, Senhor, que Tu me ajudes. E preciso, ó Senhor, que Tu retire este vício que existe dentro de mim. Quando eu falo vício, existe alguns tipos de coisas que nós fazemos que chamamos de compulsão. Dentro de uma terapia, nós chamamos de compulsão. Se você for lá no CID-10, você vai ver que existem vários tipos de compulsão. Vários tipos de compulsão. Então, como que eu posso querer uma melhora para mim, se existe uma compulsão num determinado tipo de erro? Eu gosto de fazer isso aqui. Você acostuma, depois fica viciado, e depois que você fica viciado, é difícil de tirar de você. É difícil de tirar. Você vai conviver com aquilo e vai precisar de um tratamento. Então, clame ao Senhor. Mesmo que esteja vivendo numa situação assim não agradável, mas clame ao Senhor: Senhor, me ajude. Eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu não estou satisfeito com o que eu estou praticando. Eu sou um servo Teu, ou eu não sou um servo Teu, mas eu quero uma melhora, Senhor. Eu quero melhorar. Então confesse ao Senhor aquilo que você está fazendo. Não temos implorado o favor do Senhor. Muitos estão vivendo sem implorar o favor do Senhor. Aí aparece nessa outra imagem um cidadão erguendo o braço, como assim, dando um brado de vitória, mas não sabemos qual a situação deste jovem. Às vezes nós estamos com uma capa evangélica, nós estamos vestindo colocando sobre nossos ombros uma bandeira figurativa, uma bandeira do Brasil, mas nós não estamos lutando pelo nosso país. Nossa cabeça está lá em Cuba, nossa cabeça está lá na China, nossa cabeça está nos países comunistas,
Nossa cabeça está está longe daqui. Está longe daqui. Então nós não sabemos pelo que esse jovem aqui está clamando, está pedindo. Nós não sabemos, nós não entendemos. E muitas pessoas estão nessa situação. Eu sou teu servo, Senhor, eu sou teu servo, Senhor. Mas como que está dentro da sua casa? Para sarar a nossa nação, primeiro precisamos sarar a nossa casa. Como que está a sua vida conjugal? Sua vida relacional? Vida entre marido e mulher? Como que está a sua vida? Como está a nossa vida? É uma realidade, irmãos. Como que está o tratamento entre você e teu pai e você? Como que estamos vivendo debaixo daquele teto? Como que nós estamos vivendo? É só guerra o tempo todo, desviando dos mísseis, desviando para não ser atingido. Ela manda para cá, você manda para lá, um pega um ponto 50, manda para lá, outro pega, amanhã me cai e joga para cá, dentro de casa, e são evangélicos. E vamos pedir a Deus sarar a nossa nação. Então precisamos primeiro trabalhar dentro da nossa casa. Vamos ajustar o que está acontecendo de errado dentro da nossa casa. Sem mencionar, sem citar nomes. Então logo eu cheguei, fui cumprimentar um casal, e o casal falou: eu sou fulano de Beltrano e Beltrano de Ciclano. Eu falei: vocês fizeram casados para sempre. Ele falou: fizemos casados para sempre. E fica aí um convite para aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade: faça o Casados para Sempre. Faça o curso de Casados para Sempre. Não é uma questão de propaganda, não, é porque vai ajudar muitíssimo no teu relacionamento conjugal. Procure os líderes aqui, os coordenadores aqui da igreja, irmão Silvio, irmã Cristina, procure-os. Faça esse treinamento com eles, faça esse curso com eles. E depois, se isso não for suficiente, existe ainda um outro curso além desse para trabalhar mais a tua vida relacional, a tua vida conjugal. Deus sara essa nação, mas dentro da minha casa o pau está quebrando. Ai, estou cheio, não aguento mais esse homem, não aguento mais essa mulher. Como que pode ser um negócio desse, irmãos? E queremos mudança. Queremos mudanças. Que mudança que eu posso esperar? Que mudanças? Mas meu esposo não é evangélico. Comece por você, comece intercedendo, se ajoelhe. Não sei se vocês assistiram o quarto de oração. Vai para o teu quarto e ore. Ore pelo teu esposo. A terceira situação, já estamos partindo para o final. A terceira situação é sentir nossos erros. Nesse outro slide fala sobre sentir nossos erros. Eu preciso sentir os meus erros, que está do versículo 7 até o versículo de número 9. E aí nos fala assim, nós pertence corar de vergonha. A nós, eu não coloquei o texto todo aqui. A nós pertence corar de vergonha. Daniel estava envergonhado. Daniel estava envergonhado pela situação que ele estava vivendo. Porque por ser um profeta no meio do povo de Deus, ele estava envergonhado. Ele estava assim, corado de vergonha, estava vermelho de vergonha, estava envergonhado. E muitas pessoas, muitos chefes de família, muitos filhos, muitos pais, não ligam porque está acontecendo dentro de casa. Nós pertence corar de vergonha. Corar de vergonha. Corar de vergonha pelo quê? Por tudo quanto está acontecendo de errado dentro da nossa casa. Amanhã, 7 de setembro, creio que grande parte, aqueles que não estiverem escalados para trabalhar, estaremos em casa, descansando. Mas é o dia da independência. Mas quem sabe que essa independência não pode começar hoje? A partir de hoje, essa independência. Eu hoje tomei uma decisão. Eu vinha cometendo alguns tipos de erros até agora, mas a partir de hoje, estou pedindo ao Senhor que me livre desta situação, me liberte desta situação, porque eu preciso melhorar. Eu quero melhorar minha casa no sentido de família. Eu quero melhorar a minha casa, mas tem que começar por uma pessoa, irmãos, e essa pessoa pode ser você. Essa pessoa pode ser você. Às vezes,
faltando alguns minutos já para encerrar, falta um minuto para encerrarmos o culto. Às vezes nós nesse próximo slide, nos mostra ali uma figura de um olho. Vamos colocar como se fosse assim, uma pessoa evangélica. Se chove, não vou à igreja porque está chovendo. Mas o olho é brasileiro, o olho é cristão. Se está fazendo muito calor, não vou à igreja porque a igreja não tem ar-condicionado. Não vou à igreja. Não vou à igreja porque eu moro muito longe. Eu creio que quem mora mais longe aqui é o nosso pastor Cláudio Augusto, eu creio. Que mora mais longe, mora lá em Nova Iguaçu. Os demais moram aqui. Cultos de quarta-feira, cultos domingo pela manhã, as pessoas não vêm. Muitas igrejas, visitem igrejas dia de quarta-feira para você ver o que acontece nas quartas-feiras. Visite as igrejas no dia de quarta-feira para ver quantas pessoas tem. Parece que domingo à noite dá ibope. Essa é a realidade. Parece que domingo à noite dá ibope. À noite eu vou porque tem mais gente. À noite eu vou porque, afinal de contas, né? Deus só se faz presente à noite na igreja. Ledo engano, grande engano. O Senhor Deus se faz presente quarta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. E nós moramos tão perto, irmãos, tão perto. E não estamos nem aí para o que Deus pode fazer pela nossa família, que Deus pode fazer pela nossa casa, que Deus pode fazer pela nossa cidade, que Deus pode fazer pelo nosso estado, o que Deus pode fazer pelo nosso país, o que Deus pode fazer pela nossa América. Não estamos nem aí, me perdoe a expressão nós, me perdoe essa expressão nós, mas é uma grande realidade. E ouvimos muito, pastor, ore por mim. Irmãos, me inclua no grupo de oração. Me inclua no grupo de oração. E está ali, todo revestido de uma pseudo-ideia cristã. Um formato de um olho, você nunca viu um olho daquele jeito ali. Se você vê, você corre. Não fica perto. Se você vê um olho daquele ali, você corre. Não fica perto não. Mas tem tudo para ser um cristão. Tudo para ser um servo do Senhor. E às vezes até é um servo do Senhor. Mas as coisas não acontecem lá dentro daquela casa. Não acontece dentro daquela casa. As coisas vão de mal a pior. De mal a pior. Entra ano e sai ano. 1 ano, 5 anos, 1 década, 2 décadas. E a vida continua dentro daquela casa. O sofrimento continua dentro daquela casa. E o pior do que pedir ao Senhor que clame, que melhore, que sare essa nossa nação, é que os nossos filhos estão olhando os nossos comportamentos. Nossos filhos estão olhando os nossos comportamentos. Nós somos um reflexo dos nossos filhos. Nós somos um espelho dos nossos filhos. Nós somos uma imagem para os nossos filhos. Teu filho está só olhando a maneira como você trata a sua esposa. Teu filho está só olhando a maneira como você trata o seu esposo. Está só observando. O que você acha que vai ser da vida dessa menina ou deste menino quando crescer? Meu Deus, eu não sei por que aconteceu isso com a minha filha. Não sabe? Porque de repente começou lá atrás, quando eles eram pequeninos. Então, se nós queremos sarar esta nação, nós precisamos pedir ao Senhor Deus que trate em primeiro lugar de cada um de nós. Eu preciso. Independência de Deus é morte. Independência de Deus é morte. Peço ao Senhor, Senhor, me ajude. Me ajude porque eu já não suporto mais, não aguento mais o que está acontecendo na minha casa. Eu já não aguento mais. Peço ao Senhor que Ele vai te ouvir. Deus ouviu Daniel. Deus ouviu o clamor de Daniel. E Daniel era a última pessoa a pedir a Deus. Porque Daniel tinha uma vida confortável. Daniel estava vivendo confortavelmente, irmãos.
Daniel, ele não estava vivendo conforme os outros filhos de Deus, conforme aquelas outras pessoas que pertenciam ao povo de Israel estavam vivendo. Não, Daniel estava vivendo de uma forma tranquila, mas ele sentiu a necessidade e se colocou na brecha, se colocou naquele lugar ali, ó. O teu povo, Senhor, está sofrendo e eu faço parte desse povo. Então, Senhor, sare esta nação, que esta seja a tua oração nesta noite. Senhor, sare a minha vida, sare a minha família, cuide da minha família. Se você cuidar da sua família, você terá condições de cuidar da família dos outros também. Agora, se você não tiver condições de cuidar da tua família, de curar a tua família, você não vai ter condições de cuidar, de curar a família de ninguém. Ou será que você nunca ouviu aquele ditado de uma pessoa que separou do marido, chegar uma colega e falar assim: deixa de ser boba, eu já passei por isso, separei do marido e estou vivendo, estou conseguindo viver sem marido, sem homem, estou conseguindo viver. De repente você já escutou isso. De repente você, um homem, também já ouviu isso. Alguns reclamarem no setor de trabalho da esposa, e o colega fala assim: rapaz, deixa de ser bobo, isso também já aconteceu comigo. O que você fez? Larguei para lá, arrumei outra. Será que isso resolve? Isso não resolve. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, sabemos que não temos condições de vivermos afastados de Ti, ó Senhor Deus. Reconhecemos, ó Senhor Deus, a necessidade que temos de Ti, ó Senhor Deus. A salvação, já fomos alcançados pela salvação, pela Tua ação salvífica, já fomos alcançados, ó Senhor Deus. Mas continua uma situação difícil dentro da minha casa, ó Senhor. Então, neste instante, ó Senhor Deus, como um anjo da Tua igreja, ó Pai, eu te suplico por todas essas famílias aqui nesta noite, ó Senhor Deus, que tudo possa mudar, ó Senhor Deus, nesses lares, ó Senhor Deus, na vida desses casais, ó Senhor Deus, nos relacionamentos com os filhos, ó Senhor Deus, e principalmente no relacionamento contigo, ó Senhor Deus. Eu quero te pedir em o nome, por amor de Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando neste momento nos corações que ainda não Te conhecem, ó Senhor Deus, daquelas pessoas que não têm intimidade contigo, ó Senhor. Trabalhe nesses corações, ó Senhor, que hoje seja uma noite de salvação, uma noite de independência, ó Senhor Deus, que essa pessoa clame a Ti em alto e bom som no coração, ó Senhor Deus: eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, Senhor, me ajude, ó Senhor, ouça o meu clamor, ó Deus, ouça o meu clamor. Queridos, tem não uma máxima, mas uma frase que eu sempre ouvi, que é melhor consertar meninos do que remendar homens. E a própria palavra nos diz, lá em 2 Crônicas 7,14, que esse povo que clama pelo meu nome, orar, se humilhar e chamar pelo meu nome, eu ouvirei dos altos céus e sararei a sua terra. E com base nesse texto, nós estaremos cantando em alto e bom som, e gostaria que você participasse de Deus sara esta nação, sara esta nação. Vamos cantar este hino com grande louvor, com grande fervor, e erguer os nossos braços e pedir que o Senhor sare esta nação. Mas todos participando, todos. Um dia o Senhor te levantou. Deus sara esta nação. Vocês, com o seu poder, com o óleo da tua unção, Deus sara, Deus sara.
apaixonou de uma forma especial. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou e de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. E colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus hará, Deus hará esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Peguemos já todo mundo, vamos lá. Deus hará esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Agora, um dia Deus olhou para você e por você se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para você e por você se apaixonou e de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. E colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Com o teu poder, com o óleo da tua unção, Deus sará, Deus sará esta nação. Com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. mais uma vez. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou e de uma forma especial. Mas colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. E colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Que o Senhor possa curar a nossa nação. Tudo quanto nós estamos passando, não somente a nossa nação, não somente o nosso país, mas todos os países, todos os continentes, que possam sair dessa situação. Mas em especial, nós estamos clamando ao Senhor nesta noite, pela nossa querida nação, pelo nosso querido Brasil. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Mais uma vez, nós queremos agradecer a compreensão de cada um de vocês por esse momento,
Muito obrigado, nosso coordenador fluminense, né? Pela sua presença. Deus continue te abençoando, André. André, porque conheço o André desde pequenininho, né? Mas ele é o nosso coordenador fluminense, representa todas as igrejas batistas daqui de baixo, né? Então é uma honra ter o André na nossa igreja hoje, representando o Daerbe Belfort Rochense. Saída dos embaixadores.